Muito bem, tem gente chegando aí já, né? Boa tarde. Vamos esperar um pouquinho, pessoal, tá bom? Eu entrei um pouquinho antes só para abrir o link, porque é o primeiro dia. Aí quando a gente começar, eu me apresento e a gente pode interagir por aqui, pelo chat à vontade, tá bom? Eu tô vendo que vocês estão colocando aqui que o site está com problema, né? Pois é. Perdão. Eu, inclusive, tentei agora mesmo colocar aqui o link, mas a gente está tendo esse erro 500, não é isso? Pois é, infelizmente, acredito que muita gente vai ter problema em acessar essa primeira aula. Mas o Alexandro, ele já enviou por e-mail o link para vocês, então acho que fica mais fácil assim. Mas eu vou tentar colocar o link lá assim que abrir. O Maurício perguntou aqui, Telmo, boa escola de Josefologia? Não, meu amigo, esse link que você está é da aula de Ciência de Deus e Liberdade do Homem, tá bom? Então, eu não sei como é que você faz para acessar a aula do Telmo, mas não é aqui. Talvez se você entrar no nosso canal aí, tenha um outro link, tá bem? Talvez ele não tenha aberto ainda também, porque acho que a aula dele também é às 3 horas. Tá bom? Então tem que mudar isso, senão você vai fazer a aula errada. Até 3 horas em ponto vai ter o link de todas as aulas das 3 horas. Eu abri-lo um pouquinho antes, para a gente poder ir acostumando. Inclusive eu queria um feedback de quem está aí. Eu não sei nem quantas pessoas estão online, mas se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, manda aí no chat, nos comentários, dizendo que tá legal, tá bom? Eu pensei a gente começar hoje 3h05, dar 5 minutos aí para o pessoal acessar, porque é o primeiro dia, tá bom? Eu vou continuar tentando acessar o nosso site e colocar o link lá para facilitar. Estão 18 pessoas. Ah, sim, tô vendo aqui, né? Tem um númerozinho das pessoas, né? Ah, que bom que a transmissão tá legal. Eu fiz aqui tentei fazer uma estrutura para que vocês consigam me ver em HD e me ouvir com uma voz boa. Tá bom? Então, inclusive, se vocês tiverem uma boa internet, vocês podem marcar a opção aí de 720 pixels, que eu acho que a imagem vai em HD para vocês. Tá bom? Aparentemente o nosso site está fora do ar, então a gente fica aqui, escuta uma boa música e daqui a 5 minutos nós começamos nosso primeiro dia, tá bom?
Inclusive, eu faço um pedido a vocês. Eu vou enviar aqui no chat o link dessa aula. Se vocês tiverem alguém que está matriculado com vocês e que não conseguiu o acesso por causa desse erro do site, vocês podem passar esse link para essa pessoa, por favor, que aí você ajuda eles a entrarem, tá bom? É uma maneira de facilitar. Tá dando erro 500, né? Uma pena. Mas o Alexandro, ele já descobriu qual é o problema e já vai corrigir. Então acredito que hoje, mais tarde ou até amanhã já esteja tudo funcionando. O Klaus está perguntando aqui. Os canais vão até que número? Vi que tem 4 também. É bom saber para que outras pessoas possam entrar em outras aulas. Legal, boa pergunta, Klaus. São 5 canais. E agora, às 3 horas da tarde, Josefologia é no canal número 5, tá? Itea de Joseph 5. O número 1 agora, às 3 horas, é Ciência de Deus e a Liberdade do Homem. E no canal 2 é o Espaço Litúrgico. São as matérias das 3 horas, tá bom? Quem tiver aula às 5 horas, no canal 1, esse mesmo canal, sou eu de novo, que é a Ciência de Deus, é a Teologia da Perfeição Cristã. No canal 2, Sagrada Escritura. No canal 3, Ética Filosófica. No canal 4, Cristologia. E no canal 5, História da Igreja. Tá bom? Sim, é possível acessar via o Twitch. A gente ia fazer, quem está perguntando é o, não sei, Elcio, os nomes ficam meio... A gente ia fazer direto na plataforma, mas como vocês estão vendo, o nosso site está instável, né? E a gente achou melhor fazer por aqui para não arriscar que as aulas caíssem no meio. Estão perguntando Josefologia em qual canal? Josefologia, canal 5. Josefologia, vou escrever aqui, ó. Josefologia, canal 5, tá bom? Muito bem, gente. Mais uns 3 minutinhos só. Realmente o site não está entrando não. Não sei porque a aula de Josefologia não começou. Meu irmão, talvez seja um atraso normal, só fazem 3 minutos, por causa desse problema que a gente teve no site, né? Infelizmente, né? Algumas provações aí no primeiro dia, mas a gente supera isso aí. Quem vai fazer é o Telmo, ele é o professor e ele tá entrando. Tô vendo aqui ele no grupo, ele tá entrando. Eu vou avisar que vocês estão esperando a aula dele, tá? Ele disse que já está entrando já. Está tendo um problema de acesso, mas já está entrando. Outra coisa,
As aulas ficam gravadas? Obrigado. Quem botou isso é a Ana. Ana, as aulas elas vão ficar gravadas durante o curso, né? Você vai conseguir acessar elas aqui pelo Twitch mesmo, né? Guarda esse canal, você vai conseguir acessar aqui. Depois disso elas vão ser removidas e depois elas vão ser vendidas. Vão ser um preço barato, né? Uma coisa bem acessível, mas para ajudar o seminário mesmo. Mas durante essa semana elas vão ficar disponíveis aí. Então você fica de olho, né? O bom é fazer a aula ao vivo, mas se você não puder, às vezes por algum problema, durante a semana você consegue fazer em outros horários. Mas depois que o curso encerrar, a gente vai remover as aulas do canal e elas vão ser editadas e vão ser vendidas para poder ajudar o seminário, tá bem? Eu acho que nós podemos começar. Então eu já vou tirar essa musiquinha para a gente poder fazer um silêncio e vamos começar, tá bom? Então vamos embora. Quem não conseguiu entrar ainda vai entrando depois e dá tudo certo, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui para poder ler melhor esse chat. Muito bem, então vamos lá. Eu me apresento e a gente faz nossa oração inicial e aí começamos o nosso curso de Ciência de Deus e Liberdade do Homem, tá legal? Então, eu me chamo Leandro, eu sou seminarista do Seminário São José aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu digo isso porque eu sei que tem gente que não é daqui, que está inscrita no curso, né? Gente de fora do Rio. Então, para vocês nos conhecerem, esse curso ele é uma iniciativa dos seminaristas do Seminário São José. A gente faz esse curso nas férias sempre de maneira presencial. Nós fazemos em várias paróquias pela nossa arquidiocese inteira. Dessa vez, por causa da pandemia, nós estamos fazendo essa abordagem online, né? É a primeira vez que nós fazemos online e é um desafio para nós. Então vocês vejam aí também que está com um pouquinho desses problemas técnicos. Mas, se Deus quiser, tudo se resolverá. Então, normalmente esse curso é presencial e a gente consegue interagir bastante com as pessoas. Nós temos apostilas para as matérias. Inclusive, essa matéria que vocês estão agora fazendo, nessa aula que a gente vai ter, tem uma apostila breve, são 50 páginas, e a gente costuma vender essas apostilas a preço de custo, né? Custo da Xerox somente, nos cursos. Só que como essa versão é uma versão do curso online, a gente não conseguiu disponibilizar as apostilas todas, né? Tem uma questão de direitos autorais e de como fazer isso. Então é a primeira vez, e infelizmente, nessa primeira vez desse curso online, a gente não vai poder disponibilizar para vocês as apostilas. Então o que nós vamos fazer? A gente vai tentar colocar materiais disponíveis para ajudar na leitura, e eu tinha a opção de fazer aula com vocês com slides. Eu sei que alguns professores vão fazer com slides, vocês vão ver isso, e outros não, outros vão preferir fazer mais assim. Eu preferi ter uma conversa mais livre com vocês, para a gente poder interagir melhor, tá? Então vai ser um teste, vai ser uma aula expositiva, mas vocês podem falar comigo aqui pelo chat à vontade. Inclusive, o Jorge está perguntando se a relíquia que atrás é do Monte Gargano. Qual relíquia? Essa aqui que está no pé do Padre Pio? Não, essa relíquia ela é um tesouro que eu ganhei e que vai nos acompanhar aqui nesse curso. Inclusive a próxima aula tem mais a ver com ela. Ela é um pedacinho do crânio de Santa Teresa d'Ávila. É uma relíquia de 1º grau de uma doutora da igreja que vai interceder por nós. Ela estava no altar, na pedra d'ara de um altar-mor de uma igreja que foi reconstruída e iria se perder. Pela graça de Deus, eu ganhei a pedra d'ara e pus a relíquia num relicário até que um dia ela possa voltar a um altar-mor, se Deus quiser. Tá bom, Jorge? Então, assim, a ideia mesmo é a gente interagir bastante, falar pelo chat, perguntem a hora que vocês quiserem. Eu vou olhando aqui e o que eu conseguir interagindo com vocês, tá bom? Essa é a ideia. A gente tenta ficar o mais à vontade possível, o mais próximo possível, mesmo que seja só eu falando e vocês escrevendo, a gente vai falando por aqui. Podem ir comentando, colocando dúvidas, perguntando. Aí eu faço até um pedido, a gente pode estabelecer uma tática dessa.
tá bom? Pode ser assim. Quando for uma pergunta, você escreve assim em caixa alta, pergunta, 2 pontos. E aí escrevem a pergunta de vocês. Porque as mensagens vão vindo e senão eu não vou conseguindo ver que são perguntas e vai acabar passando, tá bom? Então, para fazer pergunta, é só escrever uma coisa mais ou menos assim, ó, em letra maiúscula, pergunta, 2 pontos. Aí eu escrevi exemplo, para vocês verem. Assim eu vou saber que é uma pergunta e aí eu presto bastante atenção para tentar responder a todos vocês, tá bom? Então, eu me chamo Leandro Rego, eu sou seminarista da Teologia 2, estou no seminário aí há 6 anos, faltam 2 para eu ser ordenado sacerdote, então eu já concluí a filosofia e agora estou cursando a teologia e inclusive essa matéria que nós estamos fazendo hoje é a minha monografia, a tese que eu defendi na monografia da graduação de filosofia. Eu queria fazer a resposta a uma pergunta. Então, eu vou contar a história para vocês, mas primeiro a gente vai rezar. Então eu quero que vocês me conheçam um pouquinho, que fiquem super à vontade, tá bem? A ideia não é que seja algo muito distante, uma aula separada, não, mas fiquem à vontade, perguntem o que quiserem, mandem aí, interrompam, conversem, façam até amizade, conheçam-se uns aos outros. A ideia mesmo é que a gente fique bem próximo e possa partilhar um pouco sobre esses temas. Então esse tema de hoje, ele é um tema que toca muito a minha vida, por isso eu decidi falar. E então eu queria que a gente tivesse sempre na cabeça uma atmosfera de oração, um clima de oração, de santidade, porque é sim um curso acadêmico. Vocês vão ver que a ideia é justamente uma coisa mais aprofundada do que nós ouvimos normalmente nas nossas realidades paroquiais, até mesmo em lives de formação, pessoal que aí acompanha alguns apostolados de internet, né? Eu faço parte de um chamado Semper Fidelis, tem também as lives lá no meu Instagram. Então, assim, além dessas coisas, existe um caminho ainda mais profundo, que é o caminho um pouquinho mais acadêmico. Só que a ideia do curso de férias não é que seja só acadêmica, mas que sirva ao nosso propósito de sermos santos. Então, que a gente mantenha sempre um clima de santidade, de oração e de amizade, de fraternidade, tá bem? Então vamos fazer uma oração inicial e aí eu explico para vocês o que é o problema, o que é esse curso e a gente começa e vamos nessa, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se há realmente amor por Ele, aceita-se alegremente qualquer sacrifício. Dai-me, meu bom Senhor, uma fé plena, uma esperança firme e uma ardente caridade. Um amor por vós, meu Senhor, incomparavelmente maior do que o amor por mim mesmo, e que não me prenda a nada que vos desagrade, mas que todos os meus amores se ordenem para vós. Dai-me, meu Senhor, um desejo de estar convosco, não para evitar as calamidades desse pobre mundo, nem para evitar as penas do purgatório, nem sequer as do inferno, ou para alcançar as alegrias do céu, ou em consideração meu próprio proveito, mas simplesmente por autêntico amor a vós. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. São Tomás More, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos começar aí o nosso curso. E aí eu preciso deixar claramente para vocês aqui descrito o que nós vamos fazer. Porque o nome desse curso, apesar de ser A Ciência de Deus e a Liberdade do Homem, é um curso, um nome um pouco ambíguo, né? Que aí as pessoas perguntam, poxa, mas ciência de Deus, o que é isso? Então é o estudo de Deus como uma ciência, como se fosse um estudo empírico de Deus? Não é nada disso, não tem nada a ver com isso, obviamente não poderia ser, não é? Mas vai estudar Deus empiricamente. Mas fica essa confusão. E aí eu explico para vocês como surgiu isso. Então, esse curso ele é estruturado
nessa monografia que eu escrevi na conclusão da minha graduação de filosofia. E a gente tinha que fazer uma monografia, obviamente. E assim, monografia normalmente é um texto que você descreve sobre um autor, usando alguns comentários de outros autores sobre um tema que ele escreveu. Mas eu senti que Deus queria que eu fizesse uma coisa e eu fiz, que foi o seguinte. Eu estava na sala de aula, numa aula de filosofia, e o professor começou a explicar sobre a predestinação. E eu fiquei muito mexido com aquilo, né? Porque aquele tema era muito profundo e me tocou de uma maneira muito especial, diferente de alguns outros temas, e eu queria conhecer mais sobre aquilo. E eu fiquei pensando, falei, bom, eu acho que quero me aprofundar nesse assunto. E ele continuou falando, e eu fui ouvindo o que ele dizia, e eu falava assim, não pode ser isso. Tem que ter uma resposta. É preciso que tenha uma resposta. E eu lembro que eu fiquei tão angustiado ao ouvir aquelas questões sobre a predestinação, que eu saí no meio da aula, fui para a capela, e aí me ajoelhei diante do Santíssimo e comecei a rezar. E pedi a Deus que me respondesse aquilo, porque era um assunto que me deixava angustiado. E Deus me deu uma resposta. E eu ouvi a resposta, e foi uma experiência de Deus muito bonita para mim. E eu falei, bom, agora eu preciso provar isso filosoficamente. E aí eu fui correr atrás do prejuízo, né? Sabendo que eu teria uma missão pela frente e eu queria falar sobre a predestinação. E eu fui perguntando às pessoas que eram de minha confiança o que eles achavam de fazer esse tema na monografia da filosofia. E eles falavam, não faz, você vai tirar 0, porque você vai acabar fazendo teologia. E não pode, é uma graduação de filosofia. Se você colocar teologia no meio, não vão aceitar. Então não faz. E eu perguntei a alguns seminaristas, a alguns padres, a alguns professores, todos eles falaram, não faz, porque você vai acabar caindo em teologia, não dá para fazer. E aí eu falei, tá bom. E deixei isso de lado. E eu não sabia que tema fazer, e foi passando o tempo, e eu não sabia tema nenhum. E aí eu fui rezar. E eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu quero, já que eu vou gastar um tempo estudando sobre isso, eu quero que seja algo útil para mim, para minha santidade, e que também seja útil para as outras pessoas, né? E fui rezar. E aí então eu decidi que eu ia fazer mesmo sobre a predestinação. Só que eu ia fazer uma outra abordagem, uma abordagem filosófica que deu certo, graças a Deus, que ia falar sobre a presciência de Deus e a liberdade do homem. Ela toca quase que diretamente o tema da predestinação, mas a gente usa outras palavras porque é uma abordagem mais filosófica mesmo, tá bem? Tem uma pessoa aqui dizendo que quer entrar em Josefologia, é a Isabel. Isabel, Josefologia é o canal 5, você tá no canal 1, tá vendo? Tá escrito Ite ad Joseph 1, procura o Ite ad Joseph 5, e aí você vai cair lá na aula de Josefologia, tá bem? E aí então eu decidi que eu ia fazer esse tema. E é um tema que já me chama a atenção desde a minha juventude, sabe? Eu lembro que quando eu estava na sala de aula, tendo aula de física, e eu ouvi o professor falando sobre viagem no tempo, paradoxo dos gêmeos, teoria da relatividade específica de Einstein, eu falei, rapaz, isso é muito legal. E eu falei, quero aprender sobre isso. E esse tema de hoje passa muito sobre essas realidades. Então, o que nós vamos estudar aqui hoje especificamente? O problema é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabe de tudo que vai acontecer, todas as coisas que se sucederão no futuro, eu sou realmente livre para escolher fazer aquilo que eu quero? Ou se Deus já sabe o que vai acontecer, eu necessariamente tenho que fazer aquilo que Ele já sabe? Então, essa é a questão, basicamente. Por exemplo, vocês escolheram fazer essa aula, Deus já sabia que vocês fariam essa aula. Então, quem foi que escolheu? Vocês escolheram mesmo fazê-la? Ou, na verdade, vocês já estavam meio que fadados a fazer essa aula porque Deus já sabia que vocês a fariam? Então, essa é a questão. Só tem esse canal online, Bruce.
Eu acho que os outros irmãos então estão tendo problemas, né? Eu tô vendo que tem muita gente com problema para entrar, mas eles estão tentando. Desculpa aí, gente, mas eu não consigo fazer é, nada para ajudar vocês em relação a isso. Tem que ficar esperando eles conseguirem entrar, tá bom? Eu vou seguir a aula e... Ó, eles estão tentando. Eles estão pedindo até o meu link, falando que só tem o meu online. Enfim. Bom, vamos fazer o seguinte. Assim que eu souber que a Josefologia abriu, eu aviso vocês aqui, tá bom? Mas a gente segue nossa aula. Então a ideia era realmente pensar sobre como é possível que, se Deus sabe de todas as coisas, exista em mim liberdade para escolher alguma coisa que Deus já sabe que vai acontecer. Como é que isso cabe na nossa cabeça? E aí eu fiquei pensando sobre isso me gerou uma certa crise interior. Eu falei, não é possível, tem que ter uma resposta satisfatória do que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Essa resposta não sanava os meus desejos, sabe? Porque eu queria me sentir uma pessoa livre para poder amar a Deus. Eu pensava comigo, como eu posso amar a Deus se eu não tenho liberdade? E o amor necessariamente é um amor livre. Então, eu decidi me debruçar sobre isso. E esse é o tema dessa questão de agora. E aí, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, a primeira coisa que eu me deparei foi com o exemplo de São Francisco de Sales, que passou pela mesma crise existencial. Ele participou de um debate, né, em 1584 sobre predestinação, e ele ouviu um teólogo calvinista falando sobre a teologia calvinista da predestinação, que dizia lá, eles acreditam mais numa predeterminação. A pessoa está destinada ou a ir ao céu ou a ir ao inferno, e aí esse tipo de coisa gerou uma crise em São Francisco de Sales, e ele chegou porque ele tinha certeza de que ele ia para o inferno. Então ele chegou a ficar até em depressão, sabe? Foi uma coisa muito, muito forte na vida dele, até que ele teve uma experiência com o nosso eu e entendeu a verdade. E aí eu queria trazer para vocês, então, uma verdade como essa, uma elaboração dessa pergunta, segundo o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Então essa aqui é a ideia do nosso curso, né? Nós vamos descobrir, primeiro, se Deus sabe das coisas, se ele tem ciência, e depois nós vamos descobrir se Deus tem presciência, ou seja, se ele sabe das coisas antes delas acontecerem. Depois nós vamos descobrir se o homem tem livre-arbítrio, qual é a diferença entre livre-arbítrio e liberdade, e se o homem tem essas coisas. E se o homem tem liberdade e Deus tem presciência, se essas duas coisas forem positivas, como é que é possível que eu seja livre para escolher uma coisa se Deus já sabe que essa coisa vai acontecer? Ah, que bom, Klaus, obrigado. Ele mandou o link aí de todos os canais. Muito bem. Já tem uma pergunta aqui do Rafael. Mas tendo isso como pensamento, estaremos num paradoxo sem fim. Se tudo está pré-determinado, não escolhemos nada e nossas vidas são controladas por Deus. Rafael, essa é a crise. E qual é a alegria? É que tem uma resposta. E é uma resposta sólida e firme como a rocha. Não é nada sentimental ou existencial. É uma verdade metafísica que explica como essas duas coisas podem ser coabitar na realidade. Eu lembro de um exemplo daquele filme Matrix, que o Neo chega na casa lá do oráculo, né, que é uma mulher que sabia do futuro, e ela oferece um biscoito para ele. E aí o Neo pega o biscoito e bota de volta e fala, não. Aí ela, eu sabia que você não ia querer. Aí ele fica intrigado e fala, mas se você sabia, como é que eu pude escolher se eu queria ou não? E ela responde para ele assim, a questão não é se você podia escolher comer ou não comer o biscoito, mas quando você escolheu não comer o biscoito. Aí isso tem muito a ver com a nossa realidade aqui. Então assim, fiquem tranquilos em relação à resposta, ela existe.
e virar. Agora, eu tô vendo que tá rolando um problema aí por causa das aulas, né? Então, assim, não é uma resposta fácil, tá? Então já adianto para vocês, e por isso que a nossa aula de hoje é uma introdução com alguns princípios, alguns conceitos metafísicos básicos que vocês precisam ter para a gente poder caminhar. Então, assim, a gente entra de fato no assunto amanhã. Amanhã a gente começa a falar sobre livre-arbítrio, liberdade, o que são essas coisas. E hoje eu preciso explicar para vocês alguns conceitozinhos de metafísica para que durante a semana vocês consigam entender as coisas que eu vou falando. Então presta bastante atenção, que a gente vai começar de fato agora e vocês precisam saber essas coisas, tá bem? Para poder entender depois a argumentação. Tem aqui uma pergunta, olha. A ideia de predestinação em Santo Agostinho está alinhada com a visão católica? Você vai trabalhar com slides? Preciso saber, porque irei ter que fazer anotações caso não tenha slide. Não, irmão, não vou trabalhar com slide dessa vez. Hoje nós vamos fazer assim. Vamos fazer uma conversa, tá? Vai ser uma aula expositiva e é bom que vocês mesmo anotem aí. O que eu vou fazer é que eu vou mandar algum material para vocês. Se Deus quiser, o nosso site vai voltar para o ar e eu vou colocando os textos para vocês acompanharem as leituras, tá bom? Então lá no site hoje, depois da aula, eu vou subir alguns textos de reflexão sobre o assunto que a gente vai falar hoje. E se eu encontrar alguns vídeos, eu posto também para ajudar, tá legal? E o Jorge está perguntando aqui, a ideia de predestinação, Santo Agostinho, está alinhada com a visão católica. Irmão, Santo Agostinho está sempre alinhado com a visão católica, né? Até porque a tradição da igreja, a gente vai ter que ela é toda fundada no pensamento de São Tomás, né? A gente lê isso na encíclica Aeterni Patris, e o pensamento de São Tomás, ele é muito basilado em Santo Agostinho, apesar de que as pessoas falem o contrário, eles não brigavam, né? São Tomás, ele reconhece a grandiosidade do pensamento de Santo Agostinho. Então, o que ele faz é aprofundar mais alguns aspectos. Inclusive, nós vamos falar. O texto hoje, esse texto que nós estamos trabalhando, que eu escrevi, ele é todo tomista, tá bom? E tem comentários de Santo Agostinho. São os dois autores do nosso curso. Santo Tomás, Santo Agostinho. E tem também alguns comentários de alguns autores mais atuais, mais modernos. Tá bom? Então vamos lá. Agora, de fato, vamos começar a nossa aula. Eu sabia que hoje ia ser um pouquinho mais assim lento para começar, mas eu não tenho nenhuma pretensão de correr, porque o assunto é denso. Então eu vou devagar. Mas esse assunto também não é longo, então vai dar tempo. Não fiquem com medo, não. Tá bom? Então, vamos lá. Eu preciso que vocês aprendam alguns conceitos. Eu preciso explicar para vocês o que é essência e acidente, ato e potência. Depois que passarmos desses 4 conceitos metafísicos, a gente vai dar um salto para uma coisa mais antropológica, que é o que é o bem, que também é metafísica, mas nós vamos falar isso na vida do homem, e depois vamos falar sobre o que é desejo e vontade, tá? E a luta que existe entre eles, que Aristóteles ia chamar de acrasia. Então, pega papel e caneta e vamos começar a falar sobre o que é essência e o que é acidente. E é importante que vocês entendam essas coisas, tá bom? Até porque uma das coisas principais dessa resposta está na questão do movimento, que é uma coisa essencial em ato e potência. Então prestem bastante atenção. Não precisa baixar nada agora não, Renato. Só precisa prestar atenção e anotar. E aí depois da aula eu vou subir ali no site alguns materiaizinhos e deixar disponível para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Primeiras 2 questões. Essência e acidente. São 2 conceitos metafísicos que a gente não está acostumado a lidar, mas a gente usa isso de maneira muito natural e intuitiva na nossa vida. Então não vai ficar tão difícil, tá? É só abrir um pouquinho a cabeça e fugir dos termos que eu já conheço da palavra cotidiana. Na filosofia, a gente tem muitos significados diferentes porque se usa no dia a dia, tá bom? Por exemplo, essência a gente usa para cheiro, né? Para perfume, mas não tem nada a ver com isso. Essência é algo mais. Então, vamos começar do zero. Finge que não tem nada na sua cabeça a respeito desses assuntos e eu vou explicar para vocês o que são esses 4 conceitos metafísicos. Tá legal? Então, vamos lá. Essência e acidente. Existem coisas
que são em si mesmas. E existem coisas que não são em si, mas são em outro. Uma linguagem um pouco difícil, mas com um exemplo vai ficar fácil de entender. Olha, a essência é aquilo que é em si mesmo. Ela é aquilo que faz uma coisa ser aquilo que essa coisa é. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneca. O que faz essa caneca ser caneca é a essência de caneca que ela tem. O que faz eu ser ser humano é a minha essência de ser humano, é a minha humanidade. Entendeu? O que faz essa cruz ser uma cruz é a sua essência. Então a cruz, a essência, é aquilo que faz a coisa ser o que a coisa é. Sim, gente, essa aula será disponibilizada em gravação até o final do curso. Depois do final do curso, nós vamos remover e elas serão vendidas separadamente para ajudar o seminário, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, as questões que forem não referentes à aula, a gente pode deixar para o final. Aí no final a gente faz tipo uns avisos e eu respondo todas elas. E agora a gente pode fazer as perguntas que forem mais mesmo sobre o assunto, tá legal? Para poder não romper o raciocínio. Então a essência é aquilo que faz a coisa ser o que a coisa é. É algo que é em si mesmo e não precisa de outro para existir. Por exemplo, quando eu falo assim, pensa num cachorro. Aí você fecha o seu olho e pensa num cachorro. Isso é possível, porque o cachorro é algo essencial. Um cachorro é um cachorro em si mesmo. Agora, se eu falo assim para você, pensa em azul. Feche seus olhos agora. Feche os seus olhos e pensa em azul. Pensou em azul? Agora pode abrir o olho. Você não pensou em azul. O que você precisou pensar foi numa coisa azul. Porque o azul é uma cor. E a cor não é uma essência. A cor é um acidente. A cor ela só existe em um outro ser. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma caneta verde. Essa caneta, ela verde é uma característica dela. É um acidente dela. Mas não é o que faz ela ser uma caneta. O que faz ela ser uma caneta é a essência que ela tem de caneta. Os acidentes são as coisas que estão nesse ser, mas que de fato não determinam o ser, apenas limitam esse ser. Por exemplo, se eu pego essa caneta, que é verde, e eu pinto ela de amarelo, ela vai ser agora o quê? Uma caneta amarela. Ela continua sendo caneta, mesmo que eu tenha mudado a cor dela. Por exemplo, eu sou um ser humano que tem cabelo, sei lá, castanho. Finge que é preto, cabelo preto. Eu sou um ser humano que tem cabelo preto. Se eu pinto meu cabelo de louro, eu vou ser o que agora? Um pavão? Não, eu continuo sendo um ser humano, só que o meu cabelo é de outra cor. Então eu percebo que essas coisas que são acidentais, elas não fazem eu ser quem eu sou. Mas elas meio que limitam o meu ser. Veja, eu tenho 1,72 m de altura, 1,71 m. O fato de eu ter 1,71 m de altura limita toda uma infinidade de outras possibilidades. Porque eu tenho 1,71 m, então eu não tenho 1,72 m, 1,73 m, 1,74 m, 1,75 m. Então, o fato de eu ter uma característica específica, um acidente específico, que é algo que é da minha aparência, é algo material, essa realidade desse acidente, ele não determina quem eu sou, mas ele limita o meu ser nessa característica. Então, nós temos coisas que são essenciais e coisas que são acidentais. Tô vendo aqui a Sônia botou, tô um pouco perdida. Sônia, normal, fica tranquilo, porque hoje é a aula mais difícil de todas. Eu tô falando para vocês 4 conceitos metafísicos. Tô explicando primeiro o que é essência e o que é acidente. Então, a essência é aquilo que faz a coisa ser o que a coisa é. E o acidente é aquilo que é em outro. Então, por exemplo, eu tenho a cor.
a cor é uma coisa acidental, tá? A cor não é uma coisa essencial. Essa caneta, ela é verde, mas ela é uma caneta. Se eu pintasse ela de amarelo, ela continuaria sendo uma caneta. Se eu pintasse ela de laranja, ela ia continuar sendo uma caneta. Se eu tirasse a tampa dela, ela ia continuar sendo uma caneta. E se eu pegasse uma serra e cortasse ela e ela ficasse menor, ela ia ser uma caneta menor, mas ainda ia ser uma caneta. Por quê? Porque os acidentes, eles não fazem a coisa ser o que a coisa é. Os acidentes, eles limitam o ser, mas não definem o ser. O que define o ser é a essência. Então a essência é aquilo que faz eu ser eu mesmo. Então, se eu sou um ser humano, então eu tenho uma essência de ser humano. A minha humanidade é o que faz eu ser eu mesmo. Mas eu tenho um monte de outros acidentes. E onde estão esses acidentes? Na minha realidade material. A minha essência é aquilo que faz eu ser eu. E o que faz eu ser eu mesmo? É, por exemplo, a forma como eu me visto, a cor do meu cabelo, o tamanho do meu cabelo, é a cor da minha pele? Não. Isso são tudo coisas acidentais. O que me faz ser humano é a minha alma humana. Existem duas coisas que formam o ser humano: matéria e forma. A gente chama isso de corpo e alma quando a gente fala da humanidade. Então, qual é a matéria do ser humano? O corpo. Meu corpo é material, não é? Eu não posso me tocar. Se eu me beliscar aqui, não vai doer? Então, eu tenho matéria. Essa matéria, ela é o meu corpo. E eu tenho uma forma. A minha forma substancial é a minha essência. Essência, substância e quididade são mais ou menos a mesma coisa. Só muda aí alguns aspectos que não precisa a gente entrar nesse assunto, não. Tá bom? Ó, o Valadão tá botando aí se tá todo mundo com erro 500. Tá, irmão, tá com erro 500 todo mundo. A gente tem que entrar por aqui, porque o site tá com erro, tá bom? A transubstanciação, podemos dizer que muda-se a essência do objeto, onde a matéria é a mesma? Exatamente, Isaías. Exatamente. Substância e essência é a mesma coisa. Quando eu digo que é uma transubstanciação, estou dizendo que a essência da coisa mudou. Mas vê que o que faz a coisa ser o que a coisa é a substância, é a essência. Não são os acidentes. Então, isso que aparenta, que é físico, não é o que faz a coisa ser o que é. Por exemplo, se eu pego essa caneta aqui, que é verde, e tem, sei lá, vamos supor que tem uns 10 centímetros, sei lá, 20, 10 centímetros aqui. Se eu pego, por exemplo, essa caneta de 10 centímetros e eu tiro a tampa dela e agora ela tem 8 centímetros, ela não continua sendo uma caneta? É porque as aparências que são acidentais não fazem a coisa ser o que é. O que faz a coisa ser o que é a sua substância, é a sua essência. E todos os outros acidentes, eles estão numa ordem da materialidade, que são coisas que limitam a essência, mas não definem ela. Então, o que faz uma coisa ser o que ela é, o que faz eu ser quem eu sou, é minha alma humana. E todas as coisas que são aparentes não mudam quem eu sou. Se eu sofro um acidente, eu corto um braço fora, fiquei sem um braço. Aí eu sofri outro acidente, fiquei sem outro braço. E agora eu sou uma pessoa sem 2 braços. Eu não continuo sendo eu mesmo, só que sem braço, mas continuo sendo eu mesmo. Então, o que faz eu ser eu não são as minhas aparências, não são os meus acidentes. São de fato a minha essência. Logo, quando você vê uma caneca, como é que você sabe que isso aqui é uma caneca? Porque ela tem formato de caneca? Porque ela tem cor de caneca? Porque ela tem tamanho de caneca? Não, porque isso são acidentes. Ela poderia ser amarela, ela poderia ser comprida, diferente, entendeu? Ela poderia ser transparente, ela poderia ter vários outros formatos e tamanhos diferentes, e quando você olhasse, você ia falar, isso aí é uma caneca. Como é que você sabe disso? Se as coisas são tão distintas, aparentemente. Você não sabe o que é uma coisa pela sua função, e também não sabe pelas suas aparências, porque isso são coisas acidentais. O que faz uma coisa ser o que ela é a sua essência. Então, quando você olha para essa caneca, você faz um negócio na sua alma, que Aristóteles chamava de abstração. O que é isso? Eu olho um objeto e a minha cabeça, o meu intelecto,
ele se adequa a essa realidade. Então há uma adequação da minha mente ao objeto e eu faço uma abstração dessa essência. Essa essência eu a abstraio e agora ela faz parte de mim. Intelectualmente, eu tenho a essência de caneca na minha cabeça. Intelectualmente, tá bom? Então, como eu fiz essa abstração, eu conheci a essência de caneca. Então, quando eu vejo canecas completamente diferentes, eu ainda sei que são canecas. Pequenas, grandes, médias, coloridas, bordadas, desenhadas, com formatos diferentes, cores diferentes, transparentes ou não, eu sei que aquilo ali é o quê? Uma caneca. Então, de fato, eu não estou conhecendo as coisas por causa dos acidentes, mas por causa das essências. Então, quando eu faço uma abstração de uma coisa, eu conheço que aquela coisa é nela mesmo. Não importa os acidentes que ela tenha. Por exemplo, o que faz um ser humano não é a cor da sua pele, não é a sua raça ou etnia, não é o que ele veste, não é quantos anos ele tem, não é sua capacidade de ser produtivo ou não, não é se ele é homem ou mulher, nada disso. O que faz um ser humano é a sua alma humana. E o seu valor intrínseco está ali, na sua essência, que faz ele ser quem ele é. No caso, um filho de Deus criado à imagem e semelhança. Então eu preciso entender claramente o que é essência e acidente. A essência é aquilo que faz a coisa ser o que a coisa é. O acidente é algo que é em outro e que limita a essência. Tá bem? Deixa eu ver as perguntas. Isso tudo é baseado também em Descartes? Não, meu irmão, isso é o contrário de Descartes. Isso que eu estou falando para você é baseado em Santo Tomás de Aquino e Aristóteles, tá bom? Descartes, ele vai dizer, por exemplo, que eu não sou capaz de conhecer empiricamente uma coisa perfeitamente porque os sentidos são limitados. Porque os sentidos enganam, dizia Descartes, né? Os sentidos enganam. Só que o que eu estou dizendo para vocês é exatamente o oposto. Os sentidos não enganam, eles são limitados e através do sentido eu consigo captar algumas realidades distintas. Por exemplo, pelo meu sentido, eu sei ver que ela é branca, essa caneca, que ela tem detalhes pretos, eu sei mais ou menos o tamanho dela, eu sei que ela é dura, pelo tato eu vejo que ela é dura, eu vejo que ela está gelada, porque ela tem água gelada dentro. Então, os meus sentidos me dão sinais, e a minha inteligência abstrai a essência, e assim eu conheço. Então, é uma coisa distinta. O que Aristóteles e Santo Tomás ensinam é que a abstração é um conhecimento que parte da ordem transcendente, não imanente. A ordem imanente empirista de Descartes diria que eu só conheço com os sentidos, né? Então tem uma coisinha um pouco distinta aí. Mas a gente vai falar até um pouco melhor sobre isso, mas é legal a tua pergunta. Há alguma relação de acidente e fenômeno? A galera aí já está com filosofia afiada. Sim. Os fenômenos são os acidentes, tá? É claro que para Kant ele não vai usar o termo acidente, mas o que Kant chama de fenômeno, que é aquilo que se manifesta doente, é justamente o que nós podemos captar com nossos sentidos externos, que são os acidentes daquelas matérias específicas. Eu sei que foi um pouquinho mais difícil, mas é para responder a pergunta aqui do Klaus, né? Então, o Kant vai dizer que o fenômeno é aquilo que se manifesta do número. É o ente notável externamente, através dos sentidos, que é exatamente o que nós estamos chamando aqui de acidente, tá? Que é essa manifestação material atrelada a uma essência específica. O que Kant vai dizer é que não dá para conhecer a essência. O número não dá. E o que eu estou dizendo para vocês, que é o que diz Santo Tomás, é que dá sim. Dá para conhecer a essência através do processo de abstração, que é a teoria do conhecimento aristotélica. Pergunta: acidentes seria adjetivos da essência? Ilza, colocando uma palavra da gramática para ficar mais fácil, seriam sim sinais, características. Os acidentes são todas aquelas características materiais que eu posso identificar através dos meus sentidos externos, que são aqueles 5, né, que a gente conhece. Paladar, tato, olfato, esses sentidos captam informações. Essas informações, elas são acidentais, elas não são essenciais. Então, pelos meus sentidos, eu não posso conhecer uma coisa.
entendeu? Por exemplo, e não só por causa de uma limitação. Olha, tá vendo aqui essa cruz? Então, quanto ela pesa? Você não consegue saber, não é? Porque os teus sentidos, eles são limitados. Mas o que você consegue saber olhando ela? Você consegue estipular mais ou menos um tamanho, vendo o tamanho da minha mão, vendo ela na minha mão. Você sabe a cor dela. Você consegue ver que ela tem metal. Se a resolução estiver boa, você consegue ver que ela tem madeira. Entendeu? Então, assim, os teus sentidos te dão alguns sinais. E a tua inteligência faz uma abstração da essência para que você conheça o objeto. Mas você não é capaz de conhecer plenamente pelos sentidos, mas precisa usar o intelecto também. Então, são adjetivos? São, mas adjetivos intrinsecamente relacionados à essência da coisa. Tá bem? Pergunta. Assim sendo, os acidentes acontecem especificamente na forma. Exato. Forma enquanto essência, os acidentes acontecem ali na forma, atrelados à forma. Aí a Lúcia botou aqui, essência, aquilo que é em si mesmo. O acidente precisa de uma essência de suporte para ser. Perfeito, Lúcia. A definição é acidente é aquilo que é em outro. Essência é aquilo que é em si mesmo. Tá bom? É por conta disso que Santo Agostinho vai dizer que os sentidos são submissos à razão, no livro sobre o livre-arbítrio. Valadão, a gente vai falar muito sobre esse livro de livre-arbítrio, no primeiro capítulo que a gente vai começar amanhã. Tá? Tem a ver isso que você está falando bastante. Tá? Os sentidos eles estão ali relacionados à razão, mas eu não sei se a palavra que Santo Agostinho usa é submissos. Mas pode ser, só que você tem que ter um cuidado para entender. Não submissos no sentido de que a razão manda nos sentidos, mas que ela supera os sentidos. A razão, ela supera os sentidos e ela interpreta aquilo que os sentidos captaram da vivência. Tá? Quando os pensadores deixam de conhecer a alma humana como a essência do homem, temos o materialismo, correto? Dante, o materialismo não é mais a respeito somente da essência, faz sentido, tá? Mas é uma questão mais de imanência e transcendência. Então, eles não vão considerar as coisas como essenciais, mas como fenômenos. Então, você tem aí como nomes. Então, são duas correntes, o nominalismo e a fenomenologia. A gente vai chegar nesse negócio ao longo da semana, então eu vou guardar para responder depois, tá bom? Vou responder mais uma e aí eu continuo. Apenas a metafísica tomista compõe a filosofia católica? Ou há coisas importantes na visão metafísica de Hegel, por exemplo? Olha, tô vendo que a galera tem conhecimento, que legal isso. Fico feliz ver que vocês conhecem a filosofia, né? Jorge, a filosofia hegeliana é um problema bem grave, porque ela encontra muitas contradições com a filosofia tomista. Essencialmente, a filosofia católica é tomista. Está escrito lá muito claro isso na Inter Patris. Todo o depósito da fé está na filosofia de Santo Tomás, que é uma filosofia realista. O problema de Hegel é o materialismo sistemático, né? Essa coisa de tese, antítese, síntese, com o materialismo, com o relativismo, entendeu? O Hegel era muito relativista e o relativismo rompe naturalmente com as teses realistas, né? Porque se eu creio, por exemplo, que ao mesmo tempo que isso aqui é uma caneca, isso não é uma caneca, e eu rompo com o princípio de não contrariedade clássico, eu estou rompendo com a filosofia realista. Então vai ter aí muitos problemas. Eu diria para você que para você casar a filosofia hegeliana com uma filosofia augustiniana, tomista, aristotélica, é muito difícil, tá? Muito difícil. Agora eu vou continuar, que senão a gente não vai terminar. E essas perguntas a gente vai voltando e eu vou tentando responder vocês. É meio confuso, Mateus, mas vocês vão pegando, porque ao longo do curso eu vou dar mais exemplos, tá bem? E aí com os exemplos a coisa vai ficando bem mais clara. Então, um exemplo claro agora, então, para a gente fechar essa questão de essência e acidente. Por que eu não estou dando definições claras para vocês? Porque o próprio Santo Tomás diz que uma definição
parte do princípio que você não pode fazer uma regressão ao infinito daquele aspecto. E como as coisas principais e as coisas simples, né, que dão origem ao entendimento do pensamento, as coisas que são causas primeiras, elas são simples. Então elas não podem ser definidas, porque a definição iria regredi-las ao infinito. E isso, por definição, não é uma definição, entendeu? A definição quer reduzir um conceito a uma frase simples para você entender. Então essas coisas, elas, por exemplo, a atipotência não tem definição. A atipotência. A gente consegue entender por apropriação de exemplos. Então, por causa de um caso específico, eu compreendo ali os múltiplos, tá bom? A coisa mais como um todo. Então, com um exemplo vai ficar mais fácil. Quer ver? Por exemplo, o que faz uma pedra ser pedra? É a essência dela de pedra. Ela é uma coisa inerte. Se eu pego uma pedra e eu parto ela em dois, pego um martelo e parti a pedra em dois. Tenho dois agora. Eu tenho dois o quê? Eu tenho duas pedras inteiras. Porque o que faz ela ser pedra é a sua essência de pedra. Ela não tem uma alma, como nós humanos temos. Ela até tem alma, né? Alma mineral. Tem alma mineral, alma vegetal, alma animal, alma intelectiva, ou numa linguagem mais moderna, alma espiritual. E essa é a graduação dos seres, né, aqui na Terra. Então, uma alma inerte, que é uma alma de uma pedra, se eu quebro ela em dois, são duas pedras, porque ela continua tendo aquela essência de pedra em cada um dos pedaços. Agora, se eu corto meu braço fora, o que eu tenho? Um ser humano sem braço, que sou eu, e um cadáver, que é o braço que ficou cortado fora e que tem que enterrar. Entendeu? Então, o que faz a coisa ser o que ela é a sua essência, que está disposta segundo a sua própria natureza. A nossa natureza humana tem aí forma humana, né? Então, o que faz eu ser eu mesmo é a minha essência. E o que limita a minha essência são meus acidentes, né? Então, eu tenho 1,71 m, não tenho qualquer outra medida. Eu tenho pele branca, então eu não sou negro, nem pardo, nem índio, porque eu sou branco, entendeu? Então, assim, bom, se a gente não for igual o Michael Jackson, né, que mudou de cor, normalmente, se você é branco, você não pode ser preto. Se você é preto, você não pode ser branco, entendeu? Não tem como você mudar essas duas coisas em você. Essa é a cor da sua pele, entendeu? A cor da minha pele é branca, ela não é preta, ela não é amarela, ela não é vermelha, entendeu? Eu sou caucasiano, então eu não sou negro, não sou índio, não sou pardo. São limitações, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um pouquinho de cabelo ainda, né? Não tem muito, mas tem um pouquinho. Então, isso significa que eu não sou careca. Mas eu posso ficar careca, porque meu cabelo pode cair todo quando eu ficar mais velho. Mas eu vou continuar sendo eu mesmo. Então, os acidentes, eles limitam ali a forma, né? A essência, mas eles não definem ela. O que define quem eu sou não é o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu visto. Não é isso. E nem como eu me digo, como eu me identifico. Quem eu sou é quem é a minha essência. Tá? Então, isso é uma coisa essencial já para a gente começar a entender. E lá na frente, quando a gente começar aqui na questão, amanhã já, no livre-arbítrio, vocês já vão entender a importância disso. Tá bom? Do Michael Jackson, né? Muito bem. Sim, nossa essência nos define como seres humanos. Nós temos essência humana, nós temos humanidade. Eu sou um ser humano. Assim, você vê que, por exemplo, a filosofia moderna... Aí, olha, não lembro quem falou do Hegel. Mas olha só o problema, foi o Jorge. Jorge, olha um problema aí de uma filosofia hegeliana. Hegel não vai acreditar no valor da essência. Vai mais estar ligado a Kant, né? E ao número e ao fenômeno. Então a coisa, eu não sei de fato. Por exemplo, segundo ele, olha só isso aqui, e olha o problema da nossa realidade hoje enquanto católicos. Se por exemplo, eu sou Leandro, tenho 33 anos, sou homem, e se Deus quiser, vou ser padre, tá? É bom que a gente já parte para o nosso próximo assunto, que é ato e potência. Eu não sou padre ainda, eu não fui ordenado, entendeu? Ainda faltam 2 anos para chegar aí ao final do seminário, e se Deus quiser, ser ordenado sacerdote. Agora, eu posso dizer que eu sou um padre em potência,
mas eu ainda não sou um padre em ato. Eu não tenho essa qualidade atual de ser padre, mas eu tenho essa qualidade em potência. Eu posso ser padre. Agora, deixa eu ver o nome de uma mulher que está fazendo aula aqui, a Sônia. Por exemplo, a Sônia, ela não é um padre em potência, porque ela é uma mulher, então ela não pode ser padre. Agora, a Sônia, ela pode ser uma mãe em potência. Eu não posso ser uma mãe em potência, porque por mais que eu queira, eu não posso gerar um neném dentro da minha barriga. Então eu tenho limitações que são dispostas à minha alma por causa dos meus acidentes. Se eu tenho os acidentes de não ter útero, eu não posso gerar um neném aqui dentro. Entendeu? Então, a Sônia que pode ser mãe, não sei se ela é. Vamos supor que a Sônia não é mãe. Então, ela é mãe em potência. Se um dia a Sônia fica grávida, então agora ela é mãe em ato. Porque essa potência dela, a gente pode usar um outro termo para facilitar, a possibilidade que ela tinha de ser mãe se atualizou, foi atualizada, se tornou um ato. Agora ela é mãe, porque ela gerou um filho dentro do ventre dela. Eu sou um padre em potência. Isso significa que em ato eu não sou padre, mas eu sou um padre só em potência. Quando eu for ordenado padre, então, aí sim, eu serei um padre em ato. Entendeu? Então, existe uma diferença entre essas condições chamadas ato e potência, e essas condições, elas estão relacionadas a quem nós somos, tá? Então, por exemplo, se eu não tenho uma qualidade ainda em ato, eu posso ter ela potencialmente, ou não. Às vezes eu não tenho ela necessariamente em potência. Alguém mandou aqui um... Eu nem sei que língua é essa. Esse é hebraico? Ou... Eu acho que é uma língua, porque os árabe, não sei. Enfim. Então, o que acontece é que quando eu tenho essa potência, eu posso atualizar ela ou não. Então, potências são realidades que são possíveis, mas não são necessárias, tá? Então, por exemplo, essa... deve ser uma conta fake. Essa caneca, ela tem a potência de estar com Coca-Cola dentro. Infelizmente, não está em ato. É só água, tá bom? Então, se eu boto Coca-Cola aqui dentro, essa potência foi atualizada. E o que significa isso? Significa que houve uma mudança. Houve uma passagem de uma potência para um ato. Então, houve uma mudança naquele ser. Aquele ser que tinha uma coisa somente em potencial, agora possui em ato. E todo ato é uma perfeição. Se o ato é uma perfeição, a potência de receber esse ato significa que eu não tenho essa perfeição. Então, eu posso dizer que toda potência é uma imperfeição. E todo ato é uma perfeição. Tá bem? Então, o ato é uma coisa que é agora, nesse momento. E a potência é a capacidade de receber um ato. Por exemplo, essa caneta aqui, que está na minha mão. Essa caneta está na minha mão, ela tem a potência de estar na mesa. Mas ela está na minha mão. Se eu quiser atualizar essa potência, eu sei que eu preciso fazer o quê? Colocar essa caneta na mesa. Então, no momento que eu peguei e coloquei ela na mesa, não sei se vocês estão vendo a mesa? Estão vendo aqui, ó. No momento que eu coloquei ela na mesa, essa potência foi atualizada. E uma coisa agora que para essa caneta era só potência, que era o quê? Estar na mesa, agora ela é uma realidade. Ela está atualmente nesta mesa. Agora, se eu tirar essa caneta de novo, agora ela de novo tem a potência de estar na mesa. Então essas coisas são variáveis. A potência e os atos mudam a todo momento, a não ser que seja uma coisa que não mude mais. Por exemplo, quando eu deixar de ser padre em potência e me tornar um padre em ato, eu serei padre eternamente. Então é uma coisa completamente disposta às realidades específicas daquilo que nós estamos falando aqui, tá bom?
Ah, entendi. Tá bom, já entendi a questão aqui do, do nosso objeto voador não identificado. Ah, é árabe que ele está mandando. Potência igual a possibilidade. A gente pode usar essa palavra possibilidade, Axel, para poder dar uma explicada, mas oficialmente não é um bom termo, tá? Porque ele reduz a questão. Então, mas dá para entender. Potência é uma possibilidade. Então, é a possibilidade de quê? De receber um ato, tá? Então, guardem isso, porque isso vai ser muito importante depois. Então, o que é muito importante até agora? É vocês entenderem que a essência é aquilo que é em si mesmo. E aquilo que faz a coisa ser o que a coisa é. Acidente é aquilo que é em outro e que limita o ser. A potência, a essência, define o ser. A potência limita o ser. O ato é aquilo que é essencialmente agora, né? Aquilo que de fato é uma realidade atual. E a potência é uma realidade que pode vir a ser. Ela não é ainda. Ela pode vir a ser. Se ela for, então ela foi atualizada. E aí houve o quê? Uma passagem de uma potência para um ato. Aquilo que nós chamamos de movimento. Então o movimento não é só eu pegar essa caneca e passar ela daqui para cá. Isso é um movimento. Mas por que isso é um movimento? Porque eu estou vendo a coisa se mover. Literalmente é isso. Mas olha o que aconteceu por trás. Essa caneca tinha a potência de estar aqui. Quando ela passou para cá, essa potência foi atualizada. Então o movimento, ele é sempre a passagem de uma potência para um ato. Não é necessariamente uma mudança espacial, uma mudança que acontece num lugar, mas uma mudança que acontece no próprio ser, tá? Então o movimento não é uma coisa que acontece num lugar, no tempo, nas condições acidentais, mas acontece nas condições essenciais, acontece no próprio ser. Aquele ser tinha uma potência e agora ele tem aquilo ali em ato, tá bom? Então, deu para entender bem o que é acidente e essência e o que é potência e ato? O Dante botou, não entendi o que é ato. Dante, São Tomás fala claramente que não tem como definir isso, tá? Por quê? Por causa daquela questão de ser uma das coisas essenciais primeiras, né? As iniciais, as coisas simples. E essas coisas têm que ser normalmente autoevidentes. E o ato é uma coisa autoevidente. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo, talvez, para vocês. Por exemplo, eu não tenho uma borracha aqui, mas tem uma lapiseira e uma borracha. Pronto. E uma folha de papel. Ótimo. Então aqui eu tenho uma folha de papel. Essa folha de papel, ela está escrita? Não, ela está toda em branco, né? Não tem nada escrito nela. Mas ela tem a potência de receber qualquer coisa que alguém puder escrever aqui. Se Shakespeare estivesse vivo, poderia escrever um belo de um poema aqui, né? Se São Tomás estivesse vivo, poderia escrever aqui uma questão da Suma Teológica. Mas quem está vivo sou eu e eu só vou fazer um boneco, tá? Então vamos lá. Essa folha de papel, ela tem a potência de ter algo escrito nela. Agora, que ela tem um bonequinho desenhado nela, essa folha, que tinha uma potência de ter um bonequinho desenhado, tem na realidade, de fato, atualmente, um boneco desenhado. Então essa potência que ela tinha de receber essa ação foi atualizada. Agora ela tem. Ela tem, por exemplo, a potência de que eu ponha olhos no boneco. Agora o boneco tem olhos. Então o que era uma potência agora é um ato. Esse boneco tem o potencial de ter uma boca. Agora que eu pus a boca, pronto. Agora isso não é mais uma potência, é um ato. Porque ele tem a boca de forma atual e não mais potencial. Então, atual é tudo aquilo que pega uma possibilidade e transforma numa realidade. Tá? Estou usando uma linguagem moderna, pouco precisa, mas para ajudar quem não tem fundamento de filosofia a entender. Tá bem? Então, a potência é a capacidade de receber
de se tornar algo real. Quando a coisa é atualizada, se torna realmente aquilo ali, tá bom? Esse termo real não é o termo ideal. Eu não vou explicar agora para gerar mais confusão. Mas, em suma, o que eu posso dizer? Que a potência é a capacidade de poder receber um ato, tá? Então, potência é a capacidade de receber uma perfeição. E o ato é o quê? É a perfeição em si, tá bom? Pergunta. Anotei aqui que Ato é perfeição / realidade, está certo? Axel, para você entender, tá tudo bem. Ato é perfeição. Realidade é só uma linguagem para você entender, porque a potência também é uma realidade, tá? Mas aí já fica mais difícil. Então, para você entender inicialmente, anota isso aí. Ao longo do curso, vocês vão entender melhor, porque a gente vai começar a pegar esses conceitos e nós vamos aplicar, entendeu? E aí, quando eles forem aplicados, você fala, ah, era isso. E aí você vai entender e a coisa vai funcionar. Então, hoje deixa assim. Ao longo do curso, a gente vai aperfeiçoando essa definição, tá bom? Esta folha está em ato, mas ainda existe a potência de ser algo, correto? Correto. A folha, por exemplo, ela está ali em ato, mas ela tem a potência de ser um avião de papel. Se eu pego essa folha e dobro, agora ela é um avião de papel em ato. Entendeu? Então é a capacidade de receber uma perfeição. Capacidade de ser modificada. Calma aí que eu estou me perdendo aqui na... Beleza. O que chama atenção é que muitas vezes temos atos que não condizem com nossa essência. E nossos atos passam a não ser potência. Sônia, você tocou um dos aspectos que nós vamos falar. Tem um tema desse curso que chama-se atos contraditórios. Também tem duas coisas. Uma coisa é ato de homem e outra coisa é ato humano. Então, ato humano é diferente de ato de homem. E o homem é um ser de atos contraditórios. Isso é uma das coisas que faz a gente pensar de fato na nossa liberdade, né? Por que eu sou capaz de fazer coisas que me escravizam? Por que, por exemplo, uma pessoa usa drogas? Por que depois que uma pessoa começa a fumar crack, ela não consegue mais largar? Ela ainda é livre? Aonde está o livre-arbítrio dela? A gente vai falar isso amanhã. Ou seja, ou ela já é algo e isso é imutável. Não entendi, Larissa. Movimento é a potência transformada em cinética. Não. Lúcia, cinética é uma propriedade física de energia. O movimento, ele não é material. Ato e potência são conceitos imateriais. Existem coisas que são imateriais, tá bem? Não só coisas que são invisíveis, mas coisas que são de fato imateriais. Por exemplo, o ar é invisível, mas eu sei que o ar é material, é físico, ele tem moléculas, entendeu? Estou respirando aqui O2, 2 moléculas de oxigênio, entendeu? 2 átomos de oxigênio, uma molécula, né? Então, ele é material, eu posso pegar isso e posso medir, posso verificar, posso fazer um estudo empírico sobre isso, entendeu? O movimento que eu estou falando não tem a ver com o movimento espacial ou movimento temporal, para você poder aplicar uma qualidade cinética nele. O movimento que nós estamos falando, ele não tem matéria. Ah, mas existe coisa que não tem matéria? Claro que existe. Quer ver? Por exemplo, já passou um monte de pergunta aqui. Alguém consegue explicar o que... Dá um exemplo de uma coisa não material? Dá aí, bota aí nos comentários aí que eu vou lendo. Não, gente, vai ter física, hein? Vai ter física, a gente já falou do tempo. Eu sou, é ato. Mateus, olha, eu não sei qual foi a inspiração que te deu, mas essa é o centro da coisa. A grande novidade de São Tomás de Aquino foi ter descoberto o conceito de ato de ser. Por isso que Deus, quando diz eu sou, ele está dizendo que ele é o quê? O ato dos atos, sem potência alguma. Ato puro, sabe? Ele não é capaz de receber nenhuma outra perfeição porque ele é o ato em si. Eu sou aquele que sou. Isso é muito bonito. Que coisa maravilhosa. A gente vai falar sobre isso. Não vou antecipar. Eu estou vendo que vocês estão pegando. Isso me dá uma alegria, porque essa parte é difícil mesmo. Ó, Cláudio botou aqui. Potência é a capacidade de assumir ou receber uma forma diferente de si. Filosoficamente está errado. Mas para você aprender, eu entendi o que você quer dizer. Eu vou explicar.
que tende a se atualizar, assumindo ou recebendo aquela forma. Poderia vir a ser e ato é aquilo que é. A última frase está beleza. Potência é aquilo que pode vir a ser e ato é aquilo que é. Legal. O ato é, a potência pode vir a ser. Agora, não é a capacidade de assumir uma nova forma, porque a sua forma é a sua essência. E a sua essência ela é imutável. Todas as outras características que você recebe são de ordem intelectual. Então, por exemplo, se eu conheço, ou de ordem da sua vontade, tá? São as duas faculdades principais da sua alma. Então, por exemplo, se você conhece algo novo, você não é outra pessoa essencialmente, mas aquela essência faz parte intelectualmente de você, porque o seu intelecto ele é uma faculdade da sua própria alma. A alma tem algumas faculdades, as mais importantes, intelecto e vontade. Então, quando eu conheço uma realidade, aquilo faz parte de mim. Aristóteles tem uma frase muito bonita que diz: a alma é, em certo sentido, todas as coisas. Por quê? Porque tudo pode conhecer. E conhecendo, faz uma abstração daquela essência. Mas ela não ganha uma nova essência, uma nova forma. Entendeu? É aquela forma que agora está nela, está em ordem intelectual. Então, isso é muito difícil. É bom não entrar nisso hoje. Vamos devagarinho. Senão, quem não tem nenhum conhecimento de filosofia vai ficar um pouquinho truncado. Cinética de movimento. Eu entendi o conceito. Eu sei, Super Klaus, mas achei cômico pensar em física. Super Klaus. Pode explicar um pouco mais sobre o movimento? Posso. Gente, por que o Dante botou aqui unicórnio? Pode explicar um pouco mais sobre o movimento? Posso sim. O movimento é essa mudança. É quando há uma passagem de uma coisa que não era para uma coisa que é. Então é a passagem de uma potência para um ato. Se eu tenho a potência de ser padre, quando eu me tornei padre, não teve uma mudança? Por quê? Porque eu não era. Agora eu sou. Então o movimento ele sempre implica uma atualização de potência. Entendeu? Porque era uma coisa que não era e passa a ser. Entendeu? Por exemplo, essa caneca aqui está quase acabando. Eu vou tomar essa água toda. Um pouquinho de água aqui. Essa caneca, não sei se vocês conseguem ver a água. Se eu virar muito eu vou derrubar a água, mas está lá dentro. Ela tem um pouquinho de água. Ela tem a potência de para estar vazia, porque eu posso tomar essa água. Então, enquanto ela tem água, isso é a realidade atual dela. Agora ela tem água em ato. O que ela tem potência? De estar vazia. Quando eu tomo essa água toda, agora a caneca está vazia. Não tem mais nada dentro dela. Agora, se eu virar, não vai cair, porque eu tomei a água toda. Não houve uma mudança? Antes tinha água, agora não tem mais. Antes ela era uma caneca com água, agora ela é uma caneca vazia. Isso não é uma mudança? Então, isso é a passagem de um ato para uma potência, para um ato. Então, houve uma modificação. Essa modificação é um movimento. Então, o movimento não é necessariamente fazer isso aqui, jogar de lá para cá, porque isso aqui é um movimento o quê? Espacial. Agora, e as coisas que não são materiais? Elas não se movem? Porque o espaço é um acidente do tempo, é um acidente da matéria, Se não houvesse matéria, como haveria espaço? A gente vai falar mais sobre isso no quarto dia. Mas então o espaço é um acidente da matéria. As coisas que não têm matéria também se movem. Por exemplo, os anjos não têm matéria, são criaturas imateriais. E eles não se movem? Movem. Tanto se movem que tem uns que estão lá no céu e outros que estão lá no inferno. Isso foi uma mudança, porque a gente sabe que originalmente todos eles estavam no céu. Todos eles estavam unidos a Deus. Até que houve então lá a derrocada de Satanás. Então houve uma mudança numa criatura imaterial. Ora, então a mudança não pode ser algo somente material, mas ela é essencialmente imaterial, porque ela é a passagem de um ato, de uma potência para um ato, que são duas realidades não físicas, mas metafísicas. Elas superam a física, a materialidade. Por isso que eu não posso reduzir essa realidade a uma coisa física. De fato, porque nós estamos falando de metafísica, coisas que ultrapassam a realidade material. Tá bem? Eu acho que agora ficou claro, né?
A Larissa botou, eu havia perguntado se a potência, quando se torna ato, se torna algo imutável ou aquilo é mutável. Mas já me disseram que é mutável. Sim, algumas coisas são mutáveis ou não. Não tem problema. Por exemplo, quando você se casa, você se torna um só corpo e uma só alma com o seu cônjuge e isto é imutável. Você não pode se divorciar mais. Entendeu? Porque o divórcio vai separar os corpos, separa a física, mas não separa a metafísica. Houve uma mudança ali substancial. Aquelas duas almas se tornaram uma só alma. E mesmo que os corpos se separem, as almas não, pelo poder sacramental. Então tem essas realidades. É importante a gente conhecer isso, porque nós podemos aplicar, de fato agora, como a gente aplicou ao matrimônio, podemos aplicar várias outras coisas. Já estou ficando maluco, mas está indo. Calma, vai ficar mais fácil. Hoje é mais complicado mesmo. O pensamento é material? Maria, que boa pergunta. E que nome lindo. Maria, o pensamento é material, mas essa resposta é complicada. Porque o pensamento... Eu vou responder, e se ficar dúvidas, a gente guarda ela para o último dia, tá bom? O pensamento é material. O São Tomás chama o pensamento articulado de fantasmas. Os fantasmas são quando você pega um pensamento e os articula na sua cabeça. Então, por exemplo, quando você sabe que você ama a sua mãe, mas quando você pensa, eu amo minha mãe, você materializou esse pensamento. O São Tomás vai chamar isso de fantasmas, porque isso está materializado aí na sua cabeça, no seu cérebro. Então, o seu intelecto, ele conhece essa realidade. Eu amo a minha mãe. Mas quando eu penso isso de fato, e eu articulo esse pensamento, às vezes até com o idioma, eu pensei em português, eu amo a minha mãe, eu usei o meu cérebro. E isso são sinapses, e essas sinapses nervosas, as coisas são materiais. Então, isso está aqui materialmente no meu cérebro agora. Então, o intelecto é material? Não. O pensamento é? É. Então, difícil. Mas... Guarda isso aí, deixa para depois, tá bom? Nossa, tem muita coisa nesse chat, eu não consigo ler tudo. Vamos passando. Tem o último aqui, ó. Nesse caso, Deus seria ato puro. Isso, Deus é ato puro. Realidade e a realidade criada por ele, sempre em potência, uma eterna condição de vir a ser. Gente, eu estou orgulhoso de vocês. Sensacional. É isso mesmo, Kiara. Já que ele é a origem para onde todas as coisas... inspiração para a perfeição. Não só está certo, está perfeito. É isso. É isso que quer dizer que Deus é o alfa e o ômega, a origem e o fim. Ele é a origem porque todo ser saiu dele e todo ser a ele regressará. Entendeu? Então, o nosso ser em união com o pleno, o ser perfeito, né? É essa retorno maravilhoso que nós vamos ter a Nosso Senhor. Então, assim, eu sei que hoje está difícil. Eu quero só terminar, faltam 13 minutos. Vou explicar só duas coisas, tá? Desejo e vontade, só para não atrasar a nossa aula de amanhã, tá bom? Vou fazer um pedido. Deixa eu ver, tirando deuses definitivos, ato e potência, não estão sempre em condição de movimento? Sempre, sim, sempre que existe uma potência, ela pode ser atualizada. Não quer dizer que ela será, mas ela pode ser. Por exemplo... Jesus pode voltar agora, daqui a um segundo. Não voltou. Pode voltar daqui a um segundo. Não voltou. E agora? Não. E agora? Não. E agora? Não. E agora? Não. Você entendeu? A potência foi mantida. E ela vai ser atualizada quando? Quando ele vier. Então, a potência é sempre um estado de movimento. Eu diria para você que é um estado de tensão. A potência está sempre num estado de tensão de poder se tornar um movimento. Porque se ela receber aquele ato, então ela se moveu, ela se atualizou, houve uma mudança. Mas não necessariamente ela vai se mover. Existe aí um conceito chamado contingência e um outro chamado necessidade. Por exemplo, tem coisas que são necessárias e coisas que são contingentes. Eu ser padre é algo contingente, eu posso não ser. Agora, a morte é algo necessário, eu vou morrer, invariavelmente ou não. Então tem potências que necessariamente serão atualizadas. E tem potências que podem ser atualizadas ou não, tá? Para adiantar a aula, foca na última mensagem. Tá bem, até porque eu tenho uma outra aula às 5 horas
que é sobre oração. Então, finalizando, desejo e vontade. Nós temos, aqui a gente dá um salto para uma coisa mais existencial, tá? Eu não pretendo esgotar isso hoje, na verdade, isso aqui é para a gente aprender de amanhã. Eu só quero introduzir um conceitinho para vocês. Nós temos corpo e alma, lembra? Matéria e forma. Então, isso tem até um nome bonito. Se quiserem saber o nome filosófico de união de matéria e forma, chama-se união ilemórfica. Ilemórfica. Rilé, morfé. Rilé é a forma e mórfica, perdão, é a forma e mórfica, morfé é da matéria. Então, matéria, corpo e alma, matéria e forma. E aí eu falei errado. Morfé, forma, rilé, matéria e forma. E aí o que acontece? Se nós temos essas duas realidades, o ser humano não é composto só de corpo e nem só de alma. E a gente não aceita esse negócio. E é por isso que a gente peca pra caramba. Então, amanhã será às 15? Será. Então preste atenção nisso agora, para você aprender a parar de pecar. Primeiro, hoje a gente vai ficar, a aula vai acabar, a gente reflete sobre isso, medita, e aí amanhã nós vamos entrar fundo nesse assunto de vontade e desejo para poder falar sobre liberdade e livre-arbítrio, tá bom? E vai ficar mais compreensível. Hoje é mais difícil mesmo, porque eram os conceitos metafísicos e não são fáceis. Então assim, nós temos corpo e alma, e o nosso corpo tem inclinações naturais e a nossa alma tem inclinações naturais. Nós somos seres naturais e sobrenaturais. O que é sobrenatural em nós? A nossa alma? Não. A nossa alma é a nossa realidade humana, natural. O que é natural em nós? Corpo e alma. O que é sobrenatural? Espírito. Então, quando nós somos batizados, nós recebemos um organismo espiritual. Esse organismo espiritual, que é o nosso espírito, é essa realidade sobrenatural que existe em nós. Essa realidade sobrenatural, deixa ela de lado agora. A realidade natural, ela vive em harmonia? Não, ela vive numa guerra profunda. E eu não digo eterna, porque um dia nós vamos morrer, mas até a gente morrer, ela vive nesse problema. Aristóteles, já ia chamar ele de Santo Aristóteles. Aristóteles chamava isso de acrasia. Acrasia é essa luta que existe entre os desejos do meu apetite concupiscível, ou seja, da minha inclinação natural ao pecado, do meu desejo de prazer, de realização, de satisfação física, contra os meus desejos de eternidade. A minha alma, que é uma realidade própria do meu intelecto e vontade, tem desejos iluminados pelo meu intelecto e realizados pela minha vontade. O meu corpo não. O meu corpo só tem desejos na ordem dos meus sentidos. Os meus apetites sensíveis é aquilo que é do meu corpo. Então, por exemplo, o que agrada o meu corpo? Aquilo que agrada os meus sentidos. Eu gosto de dormir, porque eu descanso. Eu gosto de comer, porque a comida é gostosa, dá prazer. Eu gosto de fazer sexo, porque o sexo dá prazer. Eu gosto de tomar um banho quente, porque relaxa. Eu gosto de, sei lá, são prazeres sensíveis. Eu gosto de ver coisas belas. Eu gosto de ouvir coisas harmoniosas. Eu gosto de sentir cheiros agradáveis, odores agradáveis. Então, tudo isso são coisas do meu corpo. Todavia, eu consigo notar que ao mesmo tempo que eu quero algumas coisas, eu sou capaz de não querer. O homem é capaz de querer e não querer uma coisa, ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Isso seria uma loucura para os animais, porque os animais não têm intelecto. A nossa alma racional, ela compõe uma sobrenaturalidade, uma transcendência que consegue desejar coisas que superam os sentidos. Então você pode ver que, por exemplo, um diabético que não pode comer doce, porque senão ele vai morrer, ele é capaz de falar assim, eu não quero comer esse doce, porque eu quero viver. E aí você bota um doce na frente dele e ele morre dentro dele mesmo, porque ele está louco para comer aquele negócio. Então ele enlouquecidamente quer comer o pudim. Mas enlouquecidamente ele não quer comer o pudim. Fala, se eu comer eu morro, se eu não comer eu não vou ter o prazer do sabor maravilhoso do pudim. Então o homem, ele é essa luta
enlouquecedora dentro de si, chamada acrasia, de desejo, que é o desejo do corpo, contra a vontade, que é a vontade da alma. Então, o que o corpo quer, desejo. O que a alma quer, vontade. E esse troço briga toda hora. Às vezes dá certo. Às vezes a gente quer a mesma coisa com o corpo e com a alma. Mas na maioria das vezes, não. Então, o ser humano, que é uma essência, uma forma substancial, não é só corpo, mas é corpo e alma, é uma união dessas coisas. O ser humano é um ser complexo, não é um ser simples. Os anjos são simples, não tem corpo. Os homens não. Os homens têm corpo e alma. Então tem essa união, tem essa complexidade. Nós somos assim. Nós somos capazes de querer coisas objetivamente distintas. E essa é a deixa para a nossa aula de amanhã. Então amanhã nós vamos entender o quê? Como é que eu sou capaz de querer duas coisas opostas ao mesmo tempo? E eu mesmo, sem ninguém me obrigar. Como é que eu sou capaz disso e como é que isso vai se desenrolar no conceito de livre-arbítrio e de liberdade? E como se aplica o livre-arbítrio do homem e se o homem tem ou não livre-arbítrio e liberdade. Então amanhã nós vamos falar sobre isso. E isso de acrasia está em Confissões também. Sim, Santo Agostinho falou que dilacerava a alma. Pois é, e dilacera mesmo. Amanhã a gente vai ler um pouquinho de Santo Agostinho também. Na verdade, no capítulo de amanhã, que é sobre livre-arbítrio, a gente fala bastante de Santo Agostinho e termina com o entendimento tomista daquilo que Santo Agostinho falou. Tá bom? Muito bem. Se vocês ficaram com dúvidas, façam o seguinte. Vocês lá no site, que se Deus quiser, vai voltar a funcionar. Deixa eu até olhar se ele já está funcionando. Acho que abriu, hein? Acho que o site voltou para o ar. Não, voltou ainda não. O site vai voltar para o ar. Deus é bom. Assim que ele voltar, eu vou botar um materialzinho lá para vocês. E vocês também podem me mandar e-mails, tá bom? Lá pelo site, vocês podem me mandar e-mails. Então, me mandem dúvidas que eu tento responder ou trazer para cá, se for uma dúvida muito genérica que muita gente tenha, tá bom? Isso. Segunda coisa, o acesso amanhã vai ser igual, vai ser por aqui. Eu já vi que todo mundo teve problema para acessar e esse método que eu fiz deu certo. A gente começou, então eu vou continuar amanhã do mesmo jeito, tá bom? Então, amanhã, aqui no Twitch, vocês podem usar, inclusive, o mesmo acesso. Pode entrar nesse ITA Joseph 1, que vai ter a aula aqui, e provavelmente vai ser o mesmo link. E quem vai ficar agora para a próxima aula das 5, eu vou fechar o link para poder abrir de novo, por motivos de gravação, mas o mesmo jeito, canal 1, tá bom? ITA Joseph 1, 5 horas aqui, aula sobre os 9 graus da oração cristã, teologia da perfeição cristã, tá bom? Gente, se desculpem qualquer coisa, eu sei que o tema é difícil, então eu tentei dar muitos exemplos e não ir muito fundo. Então assim, se vocês ficaram com o conceito básico do que é essência e acidente, ato e potência, tá ótimo. E se vocês já começaram a pensar nessa crise que gera na nossa alma, essa coisa de desejo lutando contra a vontade, ótimo, porque isso nós vamos abordar amanhã. Tá bom? Que bom. A Raquel colocou aqui todos os canais. Muito obrigado, Raquel. Deus abençoe você. Tá? Eu vou, inclusive, copiar isso aqui e vou mandar no grupo lá do curso dos professores para que eles também possam compartilhar. Vamos rezar? Então vamos rezar, fazer uma oração final, agradecer a Deus, porque nada tem sentido se tudo isso não gerar em nós mais intimidade com o nosso Senhor. Vocês vão ver que apesar desse curso ser tão metafísico, ele também é profundamente existencial, sabe? A gente vai conseguir se relacionar com isso. E a frequência, estou aqui. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu sei que vocês estão aqui, como teoricamente a nossa frequência ia ser pelo nosso site, mas não está sendo, porque o site está ruim,
eu vou tirar a frequência por aqui, pelos acessos. Tá bom? Isso. Eu vou tirar a frequência aqui pelos acessos e amanhã eu já vou ter uma ideia melhor sobre essa lista de chamadas. Porque a gente iria fazer uma frequência pelo site, mas deu problema. Mas não fiquem tranquilos porque eu já salvei os acessos todinhos aqui e eu mesmo faço a lista, tá bom? Então, gente, vamos rezar e aí a gente parte para a próxima aula aí, quem tiver mais aula, começando 5 horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha doce Mãe, Santíssima Virgem Maria, muito obrigado, porque a Senhora faz descer sobre nós o Espírito de Deus, ilumina o nosso intelecto, convida a nossa vontade, para que nós possamos nos assemelhar sempre mais a Cristo. Inspirai sobre nós a vontade de Deus, para que esse curso gere em nós o verbo interior. Ajudai-nos a compreender e a reter no nosso coração tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Permaneçamos unidos em pureza, humildade e amor a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, ficamos por aqui. Amanhã, mesmo link, mesmo horário, aqui no Twitch. Deus abençoe. E quem vai fazer Teologia da Perfeição, até daqui a pouco, 5 horas. Um abraço. Salve Maria!